Olá, amigos da Novo Tempo, seja bem-vindo mais uma vez ao Bíblia Fácil, seu programa semanal de estudo da Bíblia. Estamos estudando o livro do Apocalipse. Semana passada começamos a primeira parte do capítulo 13 e hoje vamos estudar a segunda parte, uma besta que sobe do mar. E você é muito bem-vindo ao Bíblia Fácil. Nós estamos aqui no Cevisa ao longo dessas semanas com um grupo especial de amigos participando desse estudo. E eu queria ouvir hoje do Cláudio, o que você está achando do nosso estudo, Cláudio? Dê para nós um parecer. Bom, na verdade, eu acredito que é um misto de alegria, satisfação e mesmo perplexidade com tudo que eu tenho visto, ouvido e aprendido aqui. Eu digo aprendido porque não me considero convencido pelas pessoas e sim pela palavra de Deus. E no meu julgamento tem sido estes os momentos mais importantes em toda a minha vida espiritual. Os momentos que eu tenho passado aqui no Cevisa junto com todos esses amigos e com o Senhor estudando a palavra de Deus. Amigo, eu fico muito feliz com essas palavras, que Deus abençoe você ricamente. O desejo nosso é que todos nós temos uma rica experiência com Jesus. E essa experiência só o estudo da palavra pode propiciar, né? Amém. Janete, e você? Pastor, estou aprendendo bastante, muito revelador mesmo o Apocalipse, e não é tão difícil como a gente imagina. Muito bom. Quando a gente começa a compreender os simbolismos, né? Vai se desvendando verdade. Os mistérios, não é isso? Sim. Mas espero que muita gente esteja também aproveitando esse curso. Sim, o desejo nosso é você que está em casa participando, que você também compreenda, né, as verdades que a Bíblia está revelando. E somente o conhecimento da palavra, da Bíblia, pode nos levar a uma correta experiência com Deus. Por isso que você é muito bem-vindo ao nosso programa. E, pastor Renato? Muito enriquecedor, muito feliz de estar aqui, óbvio. E principalmente, pastor Arilton, porque o estudo do Apocalipse, ele não somente nos dá um entendimento cognitivo, mas desta forma como o senhor apresenta, ele nos traz também uma aplicabilidade prática. Isso é muito importante. No meu caso, como pastor, mais especialmente, porque eu já tentei estudar Apocalipse muitas vezes. E via muitas direções, várias à direita, várias à esquerda, outra para frente, outra até para trás. E nenhuma delas se definia, se autodefinia. E aqui eu estou encontrando as respostas que eu sempre sonhei encontrar. Que bom, pastor Renato. Ficamos muito felizes com o seu testemunho. Hoje vamos então estudar a segunda parte do capítulo 13. Semana passada vimos uma besta que sobe do mar. O tema que hoje nós vamos estudar, uma besta que sobe da terra. Mas aqui, como é o nosso hábito, a gente nunca começa o estudo da Bíblia sem antes fazermos uma oração. Eu quero convidar você que está em casa participando, que se junte a nós nessa oração pela busca do Espírito Santo na compreensão do tema de hoje. Amado Deus, maravilhoso Pai, mais uma vez buscamos a Tua presença ao estudarmos a Tua palavra. Nós entendemos que estamos pisando em terreno sagrado. Ao nos aproximarmos do conhecimento da Tua palavra, ao buscarmos compreender a Tua vontade. Por isso, nos abençoe mais uma vez. Também a todos os telespectadores que estão em casa, que eles possam, bom Deus, ter a compreensão que o Senhor deseja para a vida deles e que o conhecimento da Tua palavra nos leve a tomar sérias decisões ao Teu lado. Por Jesus nós te oramos. Amém. Semana passada vimos um poder que sobe da terra, ou do mar. Estão lembrados? Apocalipse 13:1. Vi emergir do mar uma besta. Ela tinha 10 chifres, 7 cabeças, e nós identificamos semana passada esse poder como sendo Roma, em suas duas fases, imperial e papal. Agora o livro do Apocalipse apresenta um segundo poder, uma segunda besta. Eu vou pedir então ao Cláudio aqui, por favor, que leia para mim Apocalipse capítulo 13, verso 11. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Se a primeira besta surge do mar, e nós vimos lá em Apocalipse 17:15, que o mar ou as águas representam povos, nações, multidões e línguas, este segundo poder, ele surge agora da terra. Então parece-nos um local despovoado.
quem é o poder que surgiu num lugar despovoado? E aqui, falando sobre essa besta, ela possuía 2 chifres. E ela tem uma aparência de cordeiro, mas falava como dragão. Quem é o cordeiro no Apocalipse? Cristo. Ele é chamado assim no Apocalipse de 29 vezes. Ele é o cordeiro. E quem é o dragão? Satanás. Então, esse poder que se levanta, ele tem uma aparência cristã do cordeiro, mas ele vai falar como o dragão, como Satanás. Aparentemente é favorável à religião, mas depois ele mudará completamente. De que poder estamos falando? Alguns têm apontado esse segundo poder como sendo os Estados Unidos da América do Norte. Vamos hoje ver se de fato as especificações da profecia se enquadram nesta nação. Você se lembra como surgiu ou como foi colonizado os Estados Unidos da América do Norte? Os pais peregrinos em 1620 aportaram nas praias da Norte América. Eu falei para vocês uma época já sobre isso aqui. A perseguição papal na Europa levou os cristãos a fugirem. E eles então foram cada vez mais fugindo para o norte da Europa. E um grupo desses cristãos pegaram um barco e então tentaram cruzar o Atlântico, buscando terras onde eles pudessem exercer a sua livre religião. O primeiro barco que eles tomaram chamava-se Speedwell, era uma embarcação antiga, não resistiu à viagem, e no sul da Inglaterra, em Plymouth, eles então pegaram um outro barco chamado Mayflower. E foi com esse barco Mayflower que um grupo de um pouco mais de 100 pessoas cruzou o Oceano Atlântico e chegaram nas praias daquilo que nós chamamos hoje do estado de Massachusetts. Ali eles chegaram numa quinta-feira de novembro. E é por isso que até hoje nos Estados Unidos, nesta quinta de novembro, é chamado Dia de Ações de Graça, o Thanksgiving Day. E por que eles têm esse dia lá? Porque eles celebram a chegada dos pais peregrinos no continente. E quem eram esses chamados pais peregrinos? Cristãos que estavam fugindo da perseguição papal que assolava a Europa. Então, os Estados Unidos começou a ser colonizado por cristãos. Daí se tornou a maior nação protestante do mundo. Então, ela surge num local despovoado. Na linguagem profética, ela se levanta da terra. Um local despovoado, enquanto que Mar era um local densamente povoado. O que mais podemos falar dessa história? Aí está uma rocha e nela está cunhada, ou cunhado 1620, que é a data em que os pais peregrinos chegaram ali. A Estátua da Liberdade é muito bem um símbolo da liberdade religiosa que pretendia esta nação. E de fato, quando a independência foi declarada em 1776, já no primeiro artigo da sua Constituição, falava-se sobre a liberdade de culto. Esse também foi o grande objetivo da liderança. Sempre eles pregaram um país sem rei e uma igreja sem papa. Por isso nasceu então um país democrático. E até hoje eles têm apenas 2 partidos, os democráticos e os republicanos. Ou seja, a intenção é um Estado laico, um Estado sem religião. Nós não queremos um rei para governar sobre nós, queremos uma democracia. Nós não queremos um papa para governar sobre nós, queremos uma igreja sem papa. Este foi o ideal dos pais peregrinos e este é o ideal americano. Agora um detalhe, olha o discurso dos presidentes norte-americanos. Thomas Jefferson, por exemplo, disse assim: desde que uma pessoa tem o direito de escolher sua própria religião, sem pagar o preço da discriminação, nenhum teste de religião será requerido como qualificação para qualquer posição pública nos Estados Unidos. Nenhum teste de religião.
Outros presidentes, como Kennedy, diziam: eu falo em nome da nação e não em nome da igreja. E a igreja não fala em meu nome. Ou seja, eles viam uma clara separação entre a igreja e o Estado. O que diz o versículo 12? Esta besta, que aparentemente prega toda a liberdade religiosa, e ao falarmos nessa liberdade religiosa, lembra da aparência do cordeiro? Liberdade religiosa, ideais cristãos, aparência do cordeiro. Mas finalmente falará como dragão. Ou seja, esta liberdade deixará de existir, passará a ser reprimida. Como isso vai acontecer? O verso 12 diz assim: exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora o quê? Curada. Lembra que nós falamos de um golpe que o papado sofreu? E nós aplicamos esse golpe à prisão de Pio VI em 1798? Mas lá no Apocalipse 13, verso 8, já dizia que esta ferida mortal seria curada. E agora o Apocalipse continua dizendo que esta segunda besta vai dar todo o apoio à primeira. Como que vai apoiá-la? Vai fazer com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta. Estão lembrados que semana passada eu disse para vocês que o grande conflito, o final dele, será uma questão de adoração? Por que será uma questão de adoração? Porque o início do grande conflito também foi uma questão de adoração. Você se lembra como o pecado surgiu nesse universo? Não foi porque um ser criado quis ser igual a Deus ou até superior a Ele? Não foi porque Satanás quis ser adorado como Deus? Então o pecado surgiu no universo no tema da adoração. E a história do conflito aí se iniciou. Agora o grande conflito entre o bem e o mal caminha para o seu fim. E qual será a temática do fim do conflito? Também uma questão de adoração. Porque agora os Estados Unidos, eles farão com que os habitantes da terra adorem o papado. Mas como isso será feito? Vamos continuar lendo no Apocalipse e tentar entender melhor esse assunto. Como que a segunda besta levará os habitantes da terra a adorar a primeira besta? Aqui nós temos uma união de dois poderes. Para que a segunda besta, os Estados Unidos, leve os habitantes da terra a adorar o papado, tem que haver uma união. Bom, isso não era aceitável, não era pensado há séculos atrás, uma vez que os Estados Unidos foram colonizados por pessoas que fugiam da perseguição da primeira besta. Vocês entendem o que está acontecendo no cenário? Uma nação que é fundada por pessoas que fugiram da primeira besta, agora vai levar o mundo a adorá-la. Há uma mudança completa de atitude. Então tem que haver uma aproximação desses dois poderes. A revista Time, que é muito conhecida nos Estados Unidos, no dia 24 de fevereiro de 1992, ela publicou essa reportagem, A Santa Aliança. E falava nessa reportagem a respeito de um encontro entre João Paulo II e Ronald Reagan, que então era o presidente dos Estados Unidos. Na realidade, com esses dois líderes, começaram as relações diplomáticas entre Casa Branca e Vaticano. Já havia sido feita uma tentativa no passado desta união, mas não havia sido bem sucedida. Agora, as relações se estabelecem e começa a haver uma proximidade política. O verso 14 diz assim: seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. Como que os Estados Unidos vão fazer com que os habitantes da terra façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu?
O que é uma imagem? Uma sombra, por exemplo, é uma imagem que se projeta de um corpo. É claro que esta sombra não é todo o corpo, mas tenta copiar. E qual será essa imagem que será feita? Uma cópia será feita. Cópia de quê? Cópia de um sistema perseguidor que atuou na Idade Média. Por 1260 anos, a primeira besta perseguiu os santos do Altíssimo. Agora os Estados Unidos farão uma cópia, ou seja, um sistema de perseguição voltará a ter lugar no cenário mundial. Como será isso? Durante os 1260 anos, aqueles que divergiam das ideias da igreja foram declarados hereges e mortos. Agora, um sistema de perseguição parecido será montado. Em Apocalipse 13, verso 7, falando da primeira besta, foi dito que ela pelejou contra os santos e os venceu, e milhares foram mortos. Há historiadores que falam em 150 milhões de cristãos que perderam suas vidas na Idade Média. Em todos os momentos no Apocalipse, Satanás está tentando ocupar o lugar de Deus, contrafazendo a verdade. Se você tem Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, você tem no Apocalipse 3 espíritos imundos, semelhante a rãs. Se você tem a lei de Deus, que é a base do seu governo, você tem agora um poder que o diabo usou para alterar a lei de Deus. Você percebe que o diabo está sempre tentando contrafazer? E se nós temos na Bíblia o selo de Deus, o sinal entre Deus e seu povo, e nós já estudamos aqui que esse sinal, esse selo, é a obediência à lei de Deus. E quando eu obedeço à lei de Deus, eu sou selado pelo Espírito Santo. Nós lemos aqui Tiago 2,10, que diz que qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Então, a obediência à lei de Deus, que é uma expressão do nosso amor, é o que constitui o selo de Deus. E dentro dessa lei está o sábado. E nós lemos aqui textos como, por exemplo, Ezequiel 20:12, também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal. E em Ezequiel 20:20, santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós. Agora, o que acontece no Apocalipse? Surge agora um outro selo, uma outra marca. Agora eu pergunto, o que é que historicamente foi colocado no lugar do sábado? O domingo. O domingo historicamente foi colocado no lugar do sábado. Então, aqueles que não concordarem com a ideia de santificarem o primeiro dia da semana, eles não receberão o sinal ou marca da besta. E eles não poderão comprar e nem vender. Mas qualquer um que concordar com a santificação do domingo, estará recebendo a marca da besta, ou sobre a fronte ou sobre a mão. Sobre a fronte, porque é um símbolo de consciência, de aceitação, e sobre a mão, porque é um símbolo de trabalho, ou seja, repousando no primeiro dia da semana. Então agora nós temos então dois caminhos: a obediência à lei de Deus e ao sábado, ou então a submissão à besta e o recebimento do seu sinal. Cláudio. Pastor, a não guarda do sábado hoje implica na salvação? Lembra do jovem rico quando ele se aproximou de Cristo com essa pergunta? E ele disse assim: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu para ele: por que me chamas bom? Bom um só que é o Pai. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Não foi isso que Jesus disse para o jovem rico? Em João 14,15, Jesus não disse assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos? Então, se uma pessoa diz aceitar a Cristo e não obedece sua lei, esta desobediência evidencia que o seu coração não é de Cristo. Eu pergunto, Jesus pode salvar a um esposo que uma vez por mês trai a esposa nessa situação de pecado? Eu não estou conjecturando se ele se arrepender e voltar e abandonar o pecado.
Eu estou dizendo de um esposo que só uma vez por mês trai a esposa, que tem consciência de que isso é errado. Deus pode salvá-lo nessa condição, Cláudio? Responda. Eu, particularmente, eu entendo que eu acho que só a morte sacrificial na cruz do Calvário é o suficiente para a minha salvação. Ela é suficiente. Agora, o que Cristo fez, se fosse suficiente sem você fazer nada, sem você aceitá-la, todos estariam salvos. Cristo morreu por quantos? Para todos, né? Então todos estamos salvos. Eu preciso fazer alguma coisa agora? Mas só a minha fé em Cristo Jesus não é o suficiente? Que fé existe sem obediência? Não é isso que Tiago vai discutir? Mostra a minha fé sem as obras. Não existe fé se ela não produz as obras. Você dizer que você crê em Cristo, que você o aceita como Salvador, mas a tua vida não reflete os ensinos dele, são palavras vãs. Mas as obras estão ligadas aos mandamentos também? Quando nós aceitamos a Cristo como Salvador e Ele é entronizado no coração, nós praticamos as boas obras como resultado da habitação dele no coração. Essas boas obras incluem a obediência. A obediência é uma boa obra. Então, só pratica a boa obra aquele que foi salvo por Cristo. Há um texto que eu queria que você lesse comigo, em Efésios. Dê uma olhadinha em Efésios, no capítulo 2. Olha o que o apóstolo Paulo vai falar sobre esse tema tão especial. Efésios capítulo 2, dê uma olhadinha no verso 8, da página 787. Página 787. Você que nos acompanha em casa, não sei a paginação, mas olha agora Efésios capítulo 2, primeiro verso 8. O que diz o apóstolo Paulo? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de quem? De Deus. Efésios 2, 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus. Verso 9. Não de obras, para que ninguém se glorie. A salvação é pelas obras? Não. Paulo está dizendo que porque pela graça sois salvos. Eu sou salvo independente das obras. Agora leia o verso 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para quê? Nós somos criados para boas obras? Sim. Boas obras salvam? Não. Então, como que se processa a salvação? Quando você aceita Cristo como teu Salvador e Ele vem morar no teu coração, o resultado natural desta habitação é a obediência. A obediência são as boas obras. Então, um esposo que trai a sua mulher é porque Cristo não mora nesse coração. O que nós temos que entender, e é bom que você de casa entenda, estão ensinando por aí que nós somos salvos pela graça e uma vez salvo, você não mais se perde. Esse é um ensino diabólico, porque se eu sou salvo pela graça e não há possibilidade de me perder, então quer dizer que eu posso fazer o que eu quiser e ainda assim eu estarei salvo? Mas e a ética do reino? E a conduta que Jesus nos ensinou a ter? E a lei que Jesus nos ensinou a obedecer? Como fica? Então é simplesmente nós não invertermos as coisas. Quando nós somos salvos por Cristo, a evidência da salvação é a obediência à lei. Agora, quem não tem Cristo no coração e está tentando obedecer à lei, ele está tentando ser salvo pelas obras. Então não vamos colocar a carroça na frente dos bois. Se aceita a Cristo como Salvador, se é salvo pela graça e a obediência é um resultado natural. Então nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos pela graça. Mas uma vez salvo, nós produziremos frutos dignos do nosso arrependimento, que é uma vida em consonância com a lei de Deus. Sim, pastor. Se não aguarda pelo desconhecimento, continua sendo não salvo? Aí temos que ler um outro texto de Atos, capítulo 17. Dê uma olhadinha aí em Atos 17. Leia você para mim, pastor, esse texto.
Pode ler, pastor Renato, tá aí já? 17:30. Atos 17:30. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. O que a Bíblia está dizendo? Não levou em conta Deus o tempo da ignorância. Então, se você não sabe que adulterar é pecado, Deus não vai te cobrar por isso. Porque Deus não pode te cobrar o que você não conhecia. Se você não sabe que roubar é pecado e rouba, Deus não vai te cobrar por isso, porque você não sabia. Se você não santificava o sábado porque não sabia, Deus não vai te cobrar por isso, porque você não sabia. Mas quando nós temos um conhecimento da palavra e o Espírito nos conduz a toda a verdade, agora eu tenho que viver a ética do reino. E é Cristo quem me dá poder para obedecer esses mandamentos. Então Deus ministra agora que ainda há tempo. Claro, é isso que Ele está dizendo e essa é a boa notícia. Lembra que Jesus falou que este evangelho do reino será pregado em testemunho a todas as nações, então virá o fim? O fim não vem sem que o evangelho seja pregado. E cada ser humano será julgado pela luz que ele recebeu do Espírito Santo. Então significa que essas igrejas que não guardam o sábado por uma questão de ignorância deles, por não conhecerem a verdade, eles serão salvos. Eles poderão ser salvos, é claro, porque Deus não julga por aquilo que você não conhece. Então existem milhares de pessoas que não conhecem certas verdades. Agora vai da sinceridade do coração, de quando conhecer a verdade, eu começar a praticá-la. Agora, se eu conheço e não pratico, Jesus falou que a minha fé, ela não se sustenta. Nós iremos para o intervalo e assim que voltarmos, vamos continuar o estudo e vamos ver daqui para frente o que vai acontecer na união dessas duas bestas de Apocalipse 13. Já já voltamos. Estamos de volta com Bíblia Fácil, Apocalipse, estudando hoje Apocalipse 13, uma besta que sobe da terra. Se você quiser ter acesso a todo o conteúdo escrito das nossas palestras, dos nossos estudos, a Novo Tempo tem um presente para você. É esta revista, Apocalipse Bíblia Fácil. Você pode solicitá-la através do telefone 0 operadora 12 21 27 31 21. Vai aparecer a legenda aqui para você anotar e lembre de ligar em horário comercial. Se você tem acesso à internet, você pode solicitá-la através do nosso blog, novotempo.com/Bíblia Fácil. Aproveite para curtir nossa página no Facebook, facebook.com/Bíblia Fácil NT. E um convite especial para você que nos assiste aos domingos à noite, nas nossas igrejas adventistas, nós estamos estudando numa classe bíblica também o estudo do Apocalipse. E você está convidado a nos fazer uma visita. Se você não sabe onde encontrar uma igreja perto da sua casa, acesse o nosso site, encontreumaigreja.com.br. Quando terminamos o primeiro bloco, nós estávamos falando de que haverá um falso dia colocado no lugar do dia santo da Bíblia. E que nós teremos então o sinal de Deus e o sinal da besta, e que a humanidade será dividida entre esses dois sinais. Interessante que há alguns meses atrás, o Papa Francisco publicou esta encíclica papal chamada Laudato Si, louvado seja, ou louvado sejas. Esta encíclica tem a proposta de trabalhar uma consciência global para a defesa do meio ambiente, para o bem-estar da família e tudo mais. Esse documento será discutido com as nações na própria ONU. E interessante que ao comprar esse documento, no artigo 237, eu queria que você prestasse atenção, e você que está em casa também prestasse atenção no que foi escrito pelo Papa Francisco. A participação na Eucaristia é especialmente importante ao domingo. Esse dia, à semelhança do sábado judaico, é-nos oferecido como um dia de cura das relações do ser humano com Deus, consigo mesmo
com os outros e com o mundo. O texto torna claro de que se coloca o sábado numa esfera judaica. O sábado judaico. Amigos, o sábado não é do judeu. Os judeus observaram o sábado porque eles eram o povo de Deus do Antigo Testamento, mas o sábado foi dado para a humanidade. O sábado não foi dado para os filhos de Jacó apenas. O sábado foi dado para todo ser humano, porque o sábado aparece em Gênesis 2, 1 a 3. Deus, depois de haver criado o mundo em 6 dias, Ele descansou, abençoou e santificou o 7º dia. Quantos judeus haviam no Jardim do Éden? Nenhum. Ali havia Adão e Eva. O sábado é para a humanidade. O sábado não é para os judeus. A expressão sábado judaico está tentando nos conduzir a uma divergência de pensamento e introduzir o que ele chama aqui de o domingo como dia da ressurreição, o primeiro dia da nova criação. O domingo é o dia da ressurreição, mas pelo fato de Cristo haver ressuscitado no domingo, não quer dizer que esse dia passou a ser santo. Se assim o fora, o apóstolo Paulo, que se converteu após a morte de Cristo, não continuaria a guardar o sábado, como pode ser testificado em Atos 16, Atos 17, 2, Atos 18, 4. O apóstolo Paulo santificava o sábado. O próprio Cristo em vida disse que Ele é o Senhor do sábado e que o sábado é um dia de se fazer o bem. Ele também disse em Mateus 5, 17 e 18, que nenhum tio ou um jota jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Então, quem é que disse que você pode mudar o sábado para o domingo? Ninguém pode, mas há uma tentativa, primeiro de Roma Imperial com Constantino e agora de Roma Papal, para se mudar o dia de guarda. Deixa eu continuar lendo o texto do Papa Francisco para vocês. Além disso, esse dia anuncia o descanso eterno do homem em Deus. Assim, a espiritualidade cristã integra o valor do repouso e da festa. O ser humano tende a reduzir o descanso contemplativo ao âmbito estéril e do inútil, esquecendo-se que desse modo se tira da obra realizada o mais importante, o seu significado. E ele no final vai dizer: a lei do repouso semanal impunha abster-se do trabalho no dia 7º, para que descansem o teu boi, o teu jumento, e tomem fôlego o filho da tua serva e o estrangeiro residente. Ele está citando o mandamento, Êxodo 23, 12. E então ele diz assim: o repouso é uma ampliação do olhar que permite voltar a reconhecer os direitos dos outros. Assim, o dia de descanso, cujo centro é a Eucaristia, difunde sua luz sobre a semana inteira e encoraja-nos a assumir o cuidado da natureza e dos pobres. Você está entendendo qual é a grande filosofia desse poder? Colocar o domingo como um dia especial para a família, como um dia especial de cuidado do nosso planeta, como um dia para se manter as relações familiares. Mas não é essa toda a proposta que Deus tem para o sábado? Sempre não foi esta a proposta de Deus para o sábado? Sim, mas os homens estão tentando mudar a lei de Deus. E isto, que hoje é uma tentativa que se desenrola ao longo dos anos, em breve virará lei. Quando é que isto virará lei? Vamos voltar nossos olhos então para o Apocalipse, capítulo 13, verso 15. E foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Veja, aquilo que hoje está sendo um conselho para a família humana, em breve o papado receberá o apoio dos Estados Unidos na promulgação de uma lei. A princípio, a lei diz: quem não aceitar a santificação do domingo não pode comprar e nem vender. E finalmente a lei dirá: quem não aceitar a santificação do domingo será réu de morte.
Você entende para onde caminha o grande conflito? Você acha que não é coisa séria o que estamos estudando aqui no Bíblia Fácil? Se você almeja o céu, você deveria colocar como prioridade número 1 na sua vida o estudo da palavra. Você deveria mergulhar em temas como esses que você está conhecendo, para que a verdade clara fosse conhecida por você e que essa verdade nos levasse ou nos leve a uma posição. O grande conflito está chegando ao seu fim. E neste fim, as leis civis irão tentar obrigar os cidadãos a santificarem o primeiro dia da semana. E a influência desse poder está se desenrolando ao longo das décadas. A ferida lentamente está sendo curada. As relações com os Estados Unidos cada vez mais se aproximam. Os dois poderes de Apocalipse 13 estão perto de se dar as mãos. E isso vai acontecer. Eles vão se unir. E a humanidade será então dividida em 2 grupos. Fechando o capítulo 13, o verso 18 diz: aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. De onde vem essa expressão 666? E o que significa esse número da besta? Muitos olham para esse número e não compreendem o que ele está ensinando. Eu queria dizer para vocês que nós temos que entender o Apocalipse à luz do Antigo Testamento. E quando você vai para Daniel, capítulo 3, você tem o rei Nabucodonosor erguendo uma estátua de ouro na planície de Dura e chamando as pessoas para adorar essa imagem. Então veja, você tem uma imagem. Não é isto que fará os Estados Unidos ao papado? Uma imagem. Você tem a imagem aqui. Todos estão sendo convidados para adorar esta imagem. Não é isso que está dizendo o Apocalipse? Que os Estados Unidos, a segunda besta, levará os habitantes da terra a adorarem. Quem não adorasse esta imagem que Nabucodonosor ergueu, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Agora no Apocalipse 13, quem não adorar a imagem será considerado réu de morte. E o número deste poder é 666. E qual era o tamanho dessa estátua? Daniel 3 diz que ela tinha 60 côvados de altura, 6 côvados de largura. E esse sistema sexagenal, ou sexagimal, é uma herança que nós temos dos babilônicos, que gostavam da numerologia. E os deuses em Babilônia recebiam números. O Deus maior tinha o número 60. O Deus menor tinha o número 6. E quando essa estátua foi construída com 60 de altura, por 6 de largura, ela estava recebendo todas as divindades babilônicas em si. E quando um babilônico quisesse fazer referência a todos os deuses do seu panteão, ele usava o número 600. Então, o número 600 é uma referência a todos os deuses. O 60 ao maior, Marduk. O 6 ao menor. Você não tem, então, aqui em Daniel 3, um 600, um 60 e um 6? E quando você vai para Apocalipse 13, esta é exatamente a expressão grega, 666. Ou seja, o 666 é o número do poder que se coloca no lugar de Deus e tenta receber a adoração que é devida exclusivamente a Ele. O grande conflito vai terminar envolvendo a questão da adoração. E a pergunta que eu faço para você agora é: de que lado você vai ficar nesse grande conflito? Cláudio. Pastor, o senhor falou então que o sábado será o selo do cristão.
por extensão, a lei de Deus. Porque se você guardar apenas um mandamento e quebrar outro, você quebrou todos. E essa obediência à lei só é possível pela atuação do Espírito no coração. Tá, não é nesse ponto que eu quero chegar. Tá, e então a guarda do domingo será o selo da besta. Será. Quando será? Quando for uma lei, uma imposição civil. Tá, Enquanto não é, ele não pode ser considerado o selo da besta. Sim. Será quando for uma imposição civil. Mas se eu santifico o domingo em lugar do sábado, independente desta lei, eu já estou em pecado. Tá, essa questão aí da marca, se porventura, como a própria Bíblia diz ali em Apocalipse, né? Se eu não tiver a marca da besta, eu não vou ter acesso ao mercado, o produto de consumo, né? Como será essa marca no mundo visível? O Apocalipse não dá detalhes de como será identificada a pessoa que tem ou não a marca da besta. A expressão sobre a mão e sobre a fronte não quer dizer que vai ser um sinal visível, porque a mão é símbolo de trabalho e a fronte de aceitação, de consciência. Mas haverá um dispositivo, que nós não sabemos qual é, para identificar as pessoas. Quando você chegar no caixa de um supermercado, para que o atendente ou a atendente venda ou não para você, ela deverá saber de alguma maneira se você tem ou não um decreto. Se vai ser um cartão magnético, se vai ser a íris do olho, se vai ser a digital, se vai ser um chip subcutâneo, nós não sabemos, porque isso não está revelado. Qualquer pessoa que ensine que vai ser dessa ou daquela forma, ele está no campo da especulação, porque o céu não revelou. Mas o certo é que terá, porque as pessoas deverão ser identificadas de uma maneira ou de outra. Tá, e nesse período, o que acontecerá com os cristãos? Já foram arrebatados ou passarão por esse processo? Nesse período, eles deverão sobreviver pela fé. Se eu não posso comprar e vender no supermercado, eu vou ter que ir para um ambiente onde eu possa ter o meu alimento extraído da própria terra. De alguma forma, Deus vai cuidar do seu povo, porque a promessa bíblica é que o nosso pão será dado e as águas serão certas. Nós não vamos morrer por causa disso. Bom, alguns morrerão. Haverá mártires nesse período ainda, por sua fidelidade à palavra. Mas Deus vai cuidar do seu povo. E ainda que alguns sejam chamados a depor sua vida por Cristo, a vida eterna lhes será assegurada. Você percebe quão séria é a questão? Será uma questão de vida ou morte. E finalmente, quando sair esse decreto, para que se mate as pessoas que não aceitam a vontade da besta, aí chegamos no momento que a Bíblia chama de a grande tribulação. O que é a grande tribulação? É essas provas severas que sobrevirão, de você não poder comprar e nem vender, porque está submisso a Deus, à vontade dEle, você ter que fugir para salvar a sua vida. Esse será o tempo de angústia de Jacó, do qual fala o profeta Jeremias no capítulo 30, do qual falou Daniel no capítulo 12, verso 1, um tempo de angústia qual nunca houve. Mas nesse tempo, Deus estenderá uma cobertura sobre o seu povo e Ele vai cuidar de todos nós. Agora a pergunta é, você vai ser leal a quem? A quem pertence a sua lealdade? Você percebe que nós temos que voltar a ser cristãos bíblicos? Você percebe que nós temos que voltar para as doutrinas da palavra e abandonar as tradições e dogmas humanos? O convite de Cristo para mim e para você é nos colocarmos nas mãos dEle para esse tempo difícil que vem por aí. E eu pergunto, de que lado você vai ficar nesse grande conflito? Quando se estabelecer esse decreto? Na ampulheta divina do tempo, estamos chegando nos últimos momentos. E de que lado você vai ficar? Nós teremos uma música agora por esse trio Discípulos. E enquanto eles cantarem, eu queria fazer um convite para vocês. Que nós, hoje, decidíssemos ficar por Cristo e pela verdade.
E se você hoje tem o desejo no seu coração de ser leal a Deus e a sua palavra, não se preocupando com as consequências, isso você deixa com Cristo. Se você tem esse desejo, enquanto eles cantarem, eu queria convidar você para ficar de pé, porque eu vou orar com você enquanto eles cantarem. Se você quiser se comprometer com Deus agora, de permanecer leal à revelação da palavra, enquanto eles cantarem, eu vou convidar você para ficar de pé. E você que está em casa, nos assistindo, muita coisa tem sido nova para você, mas no seu coração surgiu o desejo de conhecer mais e de ser fiel. Então, enquanto você ouvir essa música aí na sua casa, na sua sala, aí no seu escritório, aí vendo pela internet, se você tem o desejo de se comprometer com Cristo, a ser fiel a Ele, você fique de pé também aí onde você está, enquanto eles cantarem. E com o ato de ficar de pé, você está dizendo não para mim, você está dizendo para Cristo: eu quero o poder dos céus para ser leal. Eu quero dar a minha adoração exclusivamente a Deus. Eu quero ficar do lado do Cordeiro. Estou tentando descrever o que vai no coração, sentimentos que estão dentro de mim, frases soltas pra contar, tanta coisa pra dizer, conversar sem me importar com porquê. Basta crer, estar em oração, confessar, reconhecer. Eu aceito, ó Deus, minha condição. Quero estar ligado a Ti. Oh, oh, Teu silêncio, a tua voz, são as pausas musicais da canção que ecoa dentro de mim. O meu grito transbordou, no sorriso a gratidão, tempestade que me ensina a ouvir. basta crer, estar em oração, confessar, reconhecer. Eu aceito, ó Deus, minha condição. Quero estar ligado a Ti. Venha a nós o vosso reino, seja feito o teu querer, nesta terra e também no céu. Que eu vença ao ser tentado, nos livrai de todo mal. Teu é o reino para sempre, amém. Basta crer, estar em oração, confessar, reconhecer.
estar ligado a ti. Quero estar ligado a ti. Por certo, você se levantou aí em casa, expressando como os nossos amigos aqui no serviço o desejo de que a sua vida esteja nas mãos do nosso grande Criador. A você que está de pé, parabéns pela sua decisão. Quando você se coloca nas mãos de Deus, Ele passa a conduzir a sua história, a sua vida. E para você existe uma promessa em Filipenses 1, verso 6. Aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Estou falando agora para alguém que está sentado em casa ainda, que não ficou de pé. Você não quer submeter a sua vida ao seu Criador, ao seu Salvador? Por que você continuou de pé? Agora é hora de se levantar. Talvez você esteja com vergonha da sua esposa que está aí do lado. Está com vergonha do esposo, dos filhos? Está com vergonha dos pais? O que eles poderão pensar de estar assistindo esse programa? Não é vergonha de nós. Isso é vergonha do próprio Cristo. Você tem que se levantar. Você tem que decidir ser leal a Cristo. Porque o conflito está chegando ao fim e cada ser humano terá que tomar uma posição. Estou falando agora para algum pastor que lidera uma igreja e tem ensinado na sua igreja verdades diferentes da que você está ouvindo aqui. Deus tem um plano para você. Ele quer te usar para apresentar a pura verdade de Cristo. Estou falando eu para um presbítero, para um diácono. Estou falando agora para um padre que tem ensinado muitas coisas diferentes da Bíblia. Deus está chamando você, porque Ele quer usar você como um instrumento poderoso para levar pessoas para os céus. Se nós soubéssemos quão gloriosas são as coisas que Deus está preparando para todos nós, você nesse exato momento se entregaria completamente sem reservas. Por isso eu apelo a você mais uma vez, fique de pé na tua casa. Fique de pé aí onde você está agora. Entregue a sua vida a Cristo. Ele tem um plano para você. Procure uma igreja adventista mais perto da sua casa. Procure conhecer mais essas verdades. E Deus vai te abençoar. Ore comigo. Pai Santo, nosso coração é Teu. Estamos de pé nesta hora porque nós queremos servir e amar apenas ao Senhor. Nós não queremos nos render a poderes humanos ou religiosos. Nós não queremos nos render às influências negativas desse mundo. Nós queremos servir e amar apenas ao Senhor. Por isso nós queremos crer. Nós queremos estar em oração para que o Teu Espírito nos abrace, para que Ele fale com cada um de nós. Aceita, Pai, esta adoração, aceita esta entrega e prepare a todos nós para o Teu breve regresso. Te oramos em nome de Cristo. Amém e amém.